filho de brasileiros, Jorge Santos, é expulso da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos após votação. Brasileiro é preso e levado à corte em Nova York por fraude envolvendo superfaturamento. Em Massachusetts é preso um brasileiro que fugiu de Santa Catarina após estuprar um menor de idade. O governo alerta para atenção à segurança dos brinquedos na hora de presentear as crianças neste Natal. E tem os detalhes do Campeonato Mundial de Danças Latinas que vai acontecer em Orlando e com a participação do Brasil. A dançarina que vai disputar o Mundial nas categorias solista feminino de bachata e solista feminino de salsa está trabalhando duro para conquistar o título inédito para o Brasil. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um brasileiro e um americano estão na mira da Justiça de New York City. Eles são acusados de superfaturar durante mais de 10 anos os preços nos reparos de alarmes de incêndio que foram solicitados pelas agências municipais da Big Apple. A Justiça norte-americana diz que esses empresários teriam fraudado os valores e inflacionado os serviços com preços e contratos fora da realidade, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. A acusação oficial da fraude foi publicada no site da Procuradoria de Justiça de New York. O brasileiro Walter Stanzioni e William Neogra são apontados como responsáveis por um esquema de conspiração e fraude em agências da cidade de New York. Os golpes teriam sido cometidos durante a manutenção de alarmes de incêndio como estes, instalados em dezenas de edifícios e escritórios pertencentes ao município. A denúncia, apresentada pelo FBI, Departamento de Investigação de New York, e pelo IRS, aponta que entre os anos de 2009 e 2020, a empresa Fire Alarm Electrical Corp superfaturou os valores dos serviços, mentindo os preços e cobrando montantes exorbitantes. O brasileiro Walter Stanzioni, de 65 anos, que na época era diretor da empresa, compareceu ao tribunal para ouvir as acusações. O caso vai prosseguir na corte nas próximas semanas, com depoimentos de testemunhas. Não foi divulgado quanto tempo poderá demorar o processo. Se condenado, o brasileiro e o americano podem pegar até 20 anos de prisão. Um processo como esse não costuma demorar muito, mas existem circunstâncias aí, há a possibilidade de uma confissão de culpa com a devolução do dinheiro público desviado. Então, se isso acontecer, a pena pode ser menor. Vai depender se eles vão se declarar culpados ou não, mas há um risco aí, em se tratando de dinheiro público, de ter uma pena pesada. Dia de decisão histórica em Washington, D.C. A Câmara dos Representantes cassou o mandato do deputado Jorge Santos por violação de ética e roubo de verba de campanha. É o fim da novela envolvendo o filho de imigrantes brasileiros que acumula uma série de acusações criminais. Santos se tornou o 6º legislador da história do país a ser expulso e o primeiro a perder o cargo antes de uma condenação da Justiça. A expulsão de Jorge Santos foi aprovada por mais de 2/3. 311 legisladores votaram a favor e 114 contra. Ele abandonou o plenário pouco antes da votação acabar e não respondeu às perguntas dos jornalistas. O filho de brasileiros de 35 anos se tornou o primeiro político a perder o cargo em 20 anos. Ele é o primeiro legislador a ser expulso antes de uma condenação da Justiça e o 6º da história do país a ter o mandato cassado. Jorge Santos chamou a atenção do país logo após vencer uma disputa acirrada e ser o primeiro republicano abertamente gay a se tornar deputado por New York. Na época, toda a imprensa quis saber quem era Jorge Santos, mas não demorou muito tempo para ele se tornar uma piada. Uma série de reportagens e investigações apontaram que o republicano mentiu no currículo profissional e no histórico de vida. Além disso, encontraram provas de violações. O Comitê de Ética do Congresso encontrou evidências de que ele cometeu fraudes, lavagem de dinheiro e desviou recursos de campanha para fins pessoais. O relatório do comitê foi entregue à Justiça americana, onde Santos enfrenta 23 acusações criminais. O julgamento dele está marcado para setembro do ano que vem. Agora, a governadora de New York, Kathy Hochul, deve convocar uma nova eleição para a substituição de Santos. Esse pleito pode demorar até
80 dias para acontecer. O Jorge Santos construiu seu nome em torno de diversas mentiras que, de certa forma, utilizam traumas coletivos para que ele se sobressaísse. Tal como falou que era neto de sobreviventes do Holocausto, e não é verdade. Falou que trabalhou na Goldman Sachs e fez fortuna, o que não é verdade. Que sua mãe é sobrevivente do 11 de setembro, o que não é verdade. Então, tudo isso, cumulado com o mau uso do dinheiro da campanha, diversas comprovações, né, de crimes federais, isso contribui para que a sua estadia no Congresso americano fosse insustentável. O setor de remoções da imigração norte-americana encontrou e prendeu um brasileiro que é procurado da Justiça de Santa Catarina, no Brasil, onde foi condenado por um estupro de uma criança. O homem de 62 anos não teve o nome divulgado. Ele foi preso na cidade de Tewksbury, em Massachusetts, no local onde ele trabalhava. Segundo informações do governo norte-americano, o brasileiro entrou aqui nos Estados Unidos por Nova York com um visto de turista em maio deste ano, logo após ser condenado pelo estupro que aconteceu em Florianópolis. Desde então, após o vencimento do período de estadia, ele permaneceu em Massachusetts, onde estava morando e trabalhando já há alguns meses. A imigração disse que o brasileiro já está sob custódia e em breve terá determinada a data para sua deportação. Ele será entregue à Justiça catarinense e lá será preso para cumprir pena pelo estupro de uma criança de apenas 12 anos. No próximo bloco, o projeto de lei propõe aulas gratuitas de natação para crianças na Flórida para reduzir o número de afogamentos. E a gente conta como o governo quer eliminar as tubulações de chumbo do país nos próximos 10 anos. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Aqui na Flórida, um projeto de lei quer ajudar pais e tutores a salvar a vida de crianças e evitar incidentes relacionados a piscinas. A ideia é que meninos e meninas em situação de vulnerabilidade econômica possam ter aulas gratuitas de natação no estado. A Coni Rocha tem as informações. O projeto de lei recebeu o nome de Programa de Vouchers para Aulas de Natação. A proposta seguiu para a Assembleia Estadual e entrou na lista de votações. Se aprovada, vai entrar em vigor em julho do ano que vem. A ideia é que famílias de baixa renda que tenham uma ou mais crianças de até 4 anos de idade possam ter acesso a esse benefício. São aulas gratuitas de natação que vão acontecer em escolas públicas e privadas que fizerem parceria com o governo. O objetivo é evitar ou diminuir a quantidade de mortes de crianças por afogamento no estado. De acordo com o site Child Fatality Prevention, 88 crianças já se afogaram na Flórida só este ano. De acordo com o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mais crianças de 1 a 4 anos morrem por afogamento do que qualquer outra causa. Meu nome é Adriana Viana, eu sou professora de natação na Flórida há mais de 20 anos. Há 10 anos atrás eu abri a minha própria escola de natação e já ajudei mais de 5.000 crianças a aprenderem técnicas de sobrevivência na água. O estado da Flórida é tido como o número 1 entre mortes de crianças entre 1 a 4 anos de idade por afogamento. Infelizmente, esses números são bem grandes. O ano passado foram 128 casos fatais somente no estado da Flórida. Eu recomendo aos pais que se informem sobre essa lei, a 554, para saber como podem se beneficiar e tornar suas crianças salvas e seguras na água. A Agência de Proteção Ambiental está propondo uma nova regra que exige que os sistemas de águas do país substituam milhões de tubos de chumbo dentro de 10 anos. Isso inclui todas as linhas, independentemente dos níveis de chumbo que são constatados na torneira ou nas amostras de água potável. Essa proposta faz parte dos esforços da administração Biden para remover 100% dos tubos de chumbo nos Estados Unidos. Uma mudança enorme, estimada em $45 bilhões. A exposição ao chumbo é perigosa e, com os anos, se comprovou que ela está ligada a problemas significativos de saúde e de desenvolvimento, especialmente para as crianças.
Os especialistas concordam que nenhuma quantidade de exposição é segura. O governo explica que, embora os novos tubos de chumbo tenham sido proibidos nos Estados Unidos, desde os anos 80, eles ainda estão fortemente presentes no país. A EPA estima que ainda existam mais de 9 milhões de linhas de serviço com chumbo em todos os estados do país. E depois de 7 dias de trégua, Israel e Hamas anunciaram o fim da pausa e da troca de reféns e prisioneiros. Os dois lados alegam a violação do cessar-fogo. Os governos do Catar e do Egito disseram que estão tentando negociar uma nova pausa nos conflitos. Direto de Tel Aviv, a correspondente da Record, Denise Odorice, tem as últimas informações da guerra. O governo de Israel acusa o Hamas de ter quebrado o cessar-fogo ao disparar foguetes contra o sul do país na manhã desta sexta-feira. As operações militares contra o Hamas foram retomadas pouco depois das 7 da manhã. Aeronaves israelenses lançaram folhetos pedindo para a população deixar a região sul de Gaza e ir para a fronteira com o Egito. Cerca de 1h30 antes, as sirenes do Domo de Ferro, sistema de defesa de Israel, tinham sido acionadas em localidades do sul do país, alertando para o lançamento de foguetes. Durante a tarde, o Hamas também atacou a região central de Israel. Os combates voltaram depois de 7 dias de cessar-fogo e libertação de 105 reféns civis. 137 ainda estão em cativeiro. O Catar, que negocia o acordo de paz, afirmou que novas conversas estão em andamento. De Tel Aviv, Denise Odorice para o jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, tratamentos de saúde no futuro podem em breve envolver pequenos robôs vivos criados a partir de células humanas. E tem reportagem com dicas sobre a segurança dos presentes de Natal para as crianças. Da ficção científica para a vida real, cientistas estão criando mini-robôs vivos a partir de células humanas. E sabe para quê, gente? Para futuros tratamentos de saúde dentro do corpo humano. Parece mentira, mas não é, viu? A Eloá Orazen vai explicar para a gente como vai funcionar essa nova tecnologia. Sem parafusos, fios ou qualquer peça de metal, os robôs do futuro, ou melhor, do presente, podem ser feitos a partir de células humanas. Criados por um grupo de cientistas de várias universidades americanas, os antrorobôs, como são chamados, foram feitos de células da traqueia de doadores adultos anônimos, de diferentes idades e sexos. Esses robôs têm entre 30 e 500 micromilímetros e podem sobreviver por até 2 meses. A expectativa é que, em breve, esses nanorobôs ou biorobôs possam auxiliar em diferentes tratamentos médicos, inclusive na luta contra o câncer. Pode ser que essa tecnologia não só nos ajude aí a acessar esses tumores para se dar um diagnóstico mais correto, mas também, de repente, acessar esses tumores com medicações mais específicas, né, direcionadas ao tumor, tendo menores efeitos colaterais aí ao paciente e tendo tratamentos aí muito mais efetivos que nós temos hoje em dia. E podem salvar o dia quando o assunto é infarto. A parte cardíaca, obviamente, o indivíduo que tem um infarto por conta de um trombo, né, pode-se utilizar essa tecnologia para desobstruir a artéria, para trazer aí novamente a circulação desse coração, talvez até de uma forma imediata, ou talvez no futuro até uma revascularização dessa região com uma tecnologia como essa. Ainda é cedo para prever todos os benefícios que esses antrorobôs devem trazer à medicina, mas isso não impede que médicos mundo afora fiquem otimistas desde já, mesmo sabendo que a novidade não deve chegar às clínicas e hospitais num futuro muito próximo. Esses biorobôs móveis nesse estudo, liderado pelos pesquisadores da Universidade de Tufts, Harvard e de New Jersey, mostram uma linha muito promissora para a questão de tratamento de diversas doenças, pois se tratam de biorobôs que podem, na teoria, fazer reparo de danos teciduais. Obviamente, o estudo ainda está na fase in vitro e um longo caminho ainda se seguirá para que isso possa chegar na clínica. Que todos nós deveríamos ter uma alimentação mais saudável, isso a gente já sabe.
Pois é, mas agora um novo estudo de Stanford, feito com gêmeos idênticos, destaca o quanto ter uma dieta exclusivamente vegana faz bem para a saúde. Os pesquisadores examinaram 22 conjuntos de gêmeos, mas cada irmão foi colocado em um grupo diferente. Um comendo saudável, mas com todo tipo de alimento, incluindo carnes, e o outro com uma dieta 100% vegana, ou seja, sem comer nada de origem animal. Alguns meses depois, todos os voluntários fizeram um mapeamento geral do corpo e os estudiosos concluíram que ambos os grupos viram melhores resultados de saúde por se alimentarem de forma mais saudável. Mas todas as pessoas que ficaram no grupo vegano tiveram os melhores resultados, mostrando os benefícios significativos dessa dieta. Os especialistas dizem que o resultado do estudo não significa que as pessoas precisam eliminar todos os produtos animais, mas que diminuir esse consumo pode fazer uma grande diferença para o corpo. Os pesquisadores dizem que o estudo reforça os benefícios para a saúde de ter uma alimentação rica em frutas, legumes e grãos integrais. Na contagem regressiva para o Natal, especialistas alertam aos pais para tomar cuidado com os brinquedos que serão comprados. Muitas imitações idênticas são mais baratas, mas não são seguras e podem ser um risco de vida para as crianças. Além disso, produtos que já foram retirados do mercado continuam sendo vendidos online. Por ano, a Comissão de Segurança de Produtos registra cerca de 152 mil emergências relacionadas a brinquedos para crianças até 12 anos, como lacerações, contusões, queimaduras e até asfixia. Por isso, os especialistas alertam aos pais para examinarem pessoalmente os produtos neste Natal e evitarem compras online. As imitações podem ser vendidas de forma virtual e enganar facilmente os pais. Esses produtos falsos possuem peças que se soltam facilmente, como baterias, além de tintas tóxicas que podem fazer mal às crianças pequenas. Em 2022, foram registradas 11 mortes por causa disso. Os pais devem verificar se o brinquedo tem todas as partes presas e se possui o selo da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo. As autoridades também pedem para os responsáveis ficarem de olho nos presentes que as crianças ganham de terceiros. Os especialistas dão algumas dicas. Produtos de montaria, como scooters, por exemplo, devem conter capacete e proteções para o corpo. Bolinhas pequenas devem ser tiradas de perto das crianças menores de 3 anos. Peças pequenas também devem ser mantidas longe. Balões vazios devem ser guardados ou jogados fora. Embalagens e embrulhos devem ser descartados para evitar riscos. As autoridades ainda lembram que vários produtos que já foram proibidos e recolhidos do mercado continuam sendo vendidos online, como, por exemplo, as bolas magnéticas Digidots da HD Premier, Kiddozy Play Tents and Playhouse da Epcot Everlasting Play e Fork 11 Plush Toy Story da Pixar e muitos outros brinquedos. E um estudo apontou que os presentes mais pedidos pelas crianças para o Natal deste ano são os videogames. E isso inclui meninos e meninas com idades entre 10 e também 17 anos. A pesquisa indicou que os maiores aficionados pelos jogos são os garotos, quase 86% deles. Já entre as garotas, 60% delas também dizem querer um videogame e coisas virtuais. Só no mês de novembro, a plataforma Roblox reportou mais de 70 milhões de usuários por dia. Fortnite e Minecraft também registraram a mesma quantidade de jogadores. Um estudo aí apontou que as crianças e adolescentes passam ao todo bilhões de horas a cada ano online, e isso está cada vez mais afastando elas do mundo real. Mais de 212 milhões de usuários jogam videogames regularmente. E depois do intervalo, tem um alerta para quem ainda está comendo o que sobrou do feriado de Ação de Graças. E tem os detalhes do Campeonato Mundial de Danças Latinas, que vai acontecer em Orlando e com a participação do Brasil. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap, tap. Foi. Se você faz parte do grupo de pessoas que ainda está comendo o que sobrou do feriado de Ação de Graças,
atenção. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, essa prática de comer os leftover por muito tempo é um risco e tanto para a saúde, viu? O que restou do Thanksgiving ainda está na geladeira de muita gente, mesmo uma semana após o feriado de Ação de Graças. Mas, segundo as autoridades do país, é preciso atenção, porque o resto de comida, mesmo refrigerado, só é considerado seguro para consumo dentro de 4 dias após o momento do preparo. Isso significa que segunda-feira foi o último dia em que você poderia comer os leftovers do Thanksgiving com segurança. Mas se você congelou as sobras, então você está bem. O que deve ser descartado é o que está na geladeira. O governo diz que os alimentos congelados permanecem seguros, no entanto, é aconselhável consumi-los dentro de 2 a 6 meses. Especialistas alertam que comer alimentos guardados por muito tempo coloca a saúde em risco, aumentando as chances de uma intoxicação alimentar, que é capaz de provocar a morte. A temporada de furacões deste ano terminou oficialmente ontem, quinta-feira, e o governo anunciou que não prevê mais desenvolvimentos tropicais até a próxima primavera. As autoridades consideraram essa temporada mais tranquila do que se esperava. Apesar do grande número de formações, cerca de 20, poucas atingiram o solo dos Estados Unidos. Apenas um furacão, o Idália, e 2 tempestades tropicais provocaram estragos aqui no território americano nesses últimos 6 meses. Segundo as previsões, a região sul da Flórida, que é sempre a mais afetada pelas tempestades, escapou ilesa dessa temporada pela primeira vez em mais de 10 anos. Bom, e já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar esse final de semana aqui em parte do país. Vamos lá, olha só, Boston a gente tem tempo encoberto, mínima de 43, máxima de 54, Nova York tempo encoberto também, Norfolk o sol nem dá as caras por lá, máxima de 71, mínima de 62. Atlanta a gente tem previsão de chuva, Jacksonville aí tempestade, Miami a gente tem chuva com sol e Tampa a gente tem tempo encoberto, máxima de 83 nessa região. Chuva também em New Orleans, Evelyn. E Houston também, mas o sol pode aparecer ao longo do dia. Já em San Antônio não tem previsão de chuva, tempo nublado por lá, máxima de 76. Já em El Paso, máxima de 62, mínima de 36. Sol entre nuvens previsto também para a região de Albuquerque, no Novo México, em Phoenix, no Arizona, e em Los Angeles, na Califórnia, onde a máxima bate 68. E em Las Vegas, olha só o friozinho chegando, gente, mínima já de 40 na região para esse final de semana. E São Francisco nem vai ter sol aparecendo, a mínima vai ficar em 52 e deve chover bastante ao longo do dia. E agora a gente fala de dançarinas brasileiras que vão participar do Mundial de Danças Latinas, que vai acontecer no ano que vem em Orlando, na Flórida. Entre os destaques está a brasileira Érica Menezes, que vai concorrer nas categorias bachata e salsa. Ela busca um título inédito de campeã. Carla Marinho conversou com essa brasileira de sucesso. Olha só. De hacer conmigo todo lo que quieras y que me manipulen tus caderas. A melodia e as letras que expressam dor e paixão nasceram na periferia da República Dominicana nos anos 60. Mas hoje, a bachata já está dominando os salões no mundo todo. Hey, en la combi se fueron 2.700. En el vale está la llave, parece 300. Junto com a salsa, esses ritmos latinos caíram no gosto de amadores e de profissionais da dança, como a brasileira Érica Menezes. A dançarina e coreógrafa ficou conhecida no Brasil por ser especialista em bachata. Ela é diretora de uma das principais companhias femininas de dança latina do país, o Bacha Ladies, onde as mulheres aprendem a melhorar a autoestima por meio da dança. Eu já conhecia os passos básicos da bachata, já dançava um pouco, mas eu vi ela no palco, achei que combinava muito comigo e falei, nossa, eu quero me dedicar mais, quero aprender, quero desenvolver nesse ritmo. E desde então que eu tenho feito e estudado mais a bachata e a salsa. Aos 36 anos, a fisioterapeuta por formação sempre conciliou a profissão com as competições. Mas dessa vez ela trocou o jaleco branco e a clínica pelo salão de dança e o figurino de vez. É que o volume da paixão pelos ritmos tocou mais alto e agora a dança virou profissão em tempo integral.
Nessa nova fase da carreira, Érica está investindo em conhecimento e ela escolheu Miami, a capital do ritmo latino nos Estados Unidos, para melhorar as técnicas da dança. Eu estou passando uma temporada aqui na Flórida agora para conseguir intensificar meus ensaios, meus treinos, minhas aulas. Estou tomando aula com maestros do ramo da salsa, da bachata. E isso acredito que vai ser o diferencial para o próximo campeonato. A brasileira foi classificada para competir no Mundial de Dança Latina, que acontecerá em janeiro de 2024 aqui em Orlando. A dançarina, que vai disputar o Mundial nas categorias solista feminino de bachata e solista feminino de salsa, está trabalhando duro para conquistar o título inédito para o Brasil. Torçam por mim, que eu estou lá representando o Brasil, levando a nossa alegria, a nossa dança, mostrando para eles que também tem salsa e tem bachata no Brasil. Demais, um beijo para nossa representante e um beijo também para Juliana Cardoso, que sempre acompanha as nossas edições no nosso canal do YouTube, da Record TV Américas. Um beijo para você, porque hoje, né, sexta-feira, dia do beijo, então a gente manda um recadinho especial para os nossos telespectadores, e dessa vez é a Juliana. É a Juliana, eu também mando um beijo enorme para você. Obrigada pela companhia, Juliana. Bom, e é com esses beijos, então, que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira, gente. Um bom final de semana para vocês. E fiquem agora com mais um episódio da reapresentação de Jezabel. Até segunda. Até.